Antes da chegada dos colonizadores portugueses, os povos indígenas já existiam no Brasil. Havia aqui vários grupos indígenas, onde cada grupo tinha sua organização social. Eles se organizavam como grupos linguísticos e se sustentavam através da caça e principalmente da pesca. Alguns grupos cultivavam batata, amendoim, milho e mandioca. Estima-se que existiam 5 milhões de indígenas antes da colonização. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como o gripe, o sarampo e a varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar, na extração de minério e borracha, e hoje estima-se que há um pouco mais de 800 mil indígenas. Os colonizadores viam todos os indígenas iguais, não respeitavam sua cultura e sua diferença. No início deste relacionamento, os indígenas trabalhavam para os portugueses, fazendo a extração do pau-brasil, e a forma de pagamento era através do escambo, a troca de mercadorias. Com a chegada dos jesuítas por volta de 1549, onde a função era de ampliar o número de católicos na colônia, os indígenas passaram a ser convertidos, e os jesuítas foram fundando colégios e realizando missões pelo litoral e o interior do Brasil. Com o passar do tempo, começou a existir conflitos que envolveram os jesuítas e os colonizadores, pois nas primeiras décadas de colonização, a enorme dificuldade para se obter mão de obra escrava africana motivou vários colonos a buscarem a força de trabalho compulsório dos índios. Logo de início, os jesuítas se opuseram a tal prática, já que as transformações dos índios em escravos dificultariam imensamente o trabalho de evangelização. Em 1570, surge a primeira lei contra o cativeiro indígena, onde não se podia mais escravizá-los, a não ser aqueles que se rebelassem contra a coroa. Já em 1758, o Marquês de Pombal proíbe a escravidão indígena no Brasil. No ano de 1845, foi aprovado o Regulamento das Missões, renovando a completa assimilação dos índios com o homem branco, pois o Brasil já era independente de Portugal, e o governo de Dom Pedro tentava criar uma identidade nacional. No início do século XX, o indígena brasileiro ainda era visto como um povo que necessitava ser civilizado. No ano de 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, com o objetivo de pacificar as etnias indígenas. Na era Vargas, entre 1930 e 1945, houve uma tentativa maior de integração com as etnias indígenas, com o objetivo de existir uma identidade nacional. Esse trabalho foi dado aos sertanistas que percorriam o interior do Brasil para registrar as diversas culturas. Nesse período se destaca a Marcha para o Oeste e o trabalho dos irmãos Vilas Boas, que ao invés de simplesmente integrarem os indígenas à cultura nacional, também lutaram para a demarcação de terras e a criação de reservas no Xingu. Durante a ditadura militar, ocorrida entre 1964 e 1985, a política para os povos indígenas, ainda de modo sutil, começava a aparecer. Em 1967, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que substituiu o SPI, que era o Serviço de Proteção aos Índios, mesmo reconhecendo a diversidade cultural entre as muitas sociedades indígenas. Na segunda metade da década de 70, começaram a surgir organizações indígenas e o movimento começou a se constituir, ganhar força e visibilidade. Apenas com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o indígena passa a ter o direito de preservar a sua cultura, a sobrevivência e a terra, uma vez que eles eram considerados incapazes e que necessitavam da proteção do Estado. Em 2006, a criação da CNPI, Comissão Nacional de Política Indigenista, foi composta por representantes indígenas, representantes de organizações indigenistas, não governamentais e membros de órgãos governamentais, além de convidados permanentes, dentre os quais o Ministério Público Federal, e nesse mesmo ano houve a Conferência Nacional dos Povos Indígenas, onde lideranças indígenas realizaram discussões e apresentaram propostas sobre a autonomia política de seus povos, territórios, patrimônios
educação, saúde indígena e índios urbanos. Através de pesquisas do órgão oficial do governo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram registrados aproximadamente 734.131 pessoas que se consideravam índios, embora o censo realizado pela FUNAI estima que esse número seja bem inferior, por considerar como índio apenas aqueles que vivem em reservas. Com isso, a quantidade cai para aproximadamente 358 mil. Hoje, os principais centros de concentração de índios se localizam nas regiões do Amazonas. Se comparar a quantidade de índios desde o período do descobrimento, fica evidente que essa minoria foi praticamente dizimada. A ocupação foi instituída através das sociedades indígenas que aqui habitavam, bem antes dos homens chamados civilizados chegarem. Hoje, na cidade de São Paulo, encontramos dois tipos de situação: o movimento das terras indígenas para a cidade ou o crescimento da cidade que acabou alcançando as terras indígenas e as tornando parte integrante da área urbana. Existem 3 aldeias guaranis na cidade. 2 ficam na zona sul e outra na zona oeste, próximo de nossa região, conhecida como Terras Indígenas do Jaraguá. A primeira aldeia foi criada na década de 1960 e hoje existem 6 aldeias na região onde fica o Parque Estadual Jaraguá, que constitui um dos últimos espaços remanescentes de Mata Atlântica da cidade. Essa população indígena luta atualmente por mais espaço, pois a área destinada a eles tem 1,7 hectares, o que o torna a vida da população indígena difícil, e o fato dela não possuir espaço suficiente para praticar seus hábitos e costumes na terra homologada. Nesse contexto, podemos perceber que os indígenas não foram reconhecidos como donos dessas terras no Brasil colônia. Ficaram muito tempo sem serem reconhecidos como povo brasileiro e até os dias de hoje lutam por direitos confiscados de sua população.